Bem-vindos a mais um episódio do nosso YouBiz Podcast. Vocês sabem que o nosso espaço é democrático, tem empreendedorismo de todos os nichos e o objetivo aqui é trazer para você informação de qualidade e fazer com que você tenha aí, inspirações, pessoas que possam elevar o seu nível de conhecimento, de informação e que você consiga fazer com que o seu negócio esteja sempre na primeira linha de sucesso. Hoje, aqui com a gente, a minha querida Vanessa Mouta, responsável, olha, até abri aqui o botão para você ver a responsabilidade dela de me deixar pescoçuda, maravilhosa, essa profissional que tem anos, né, de diferenciação no que faz, especialista em deixar mulheres maravilhosas, com autoestima elevada, muito técnica, tá, gente? Vocês não estão entendendo. Ela dá uma aula antes de fazer o procedimento em você. E o mais maravilhoso de tudo é que a doutora Vanessa Mouta tem, além de todas as especializações, mestrados e doutorados na área dela, um dom, que é de fazer você se sentir feliz com esses resultados. Mas eu vou deixar ela se apresentar já. Obrigada, Vanessa. Você já falou, né, bastante coisa. Eu gosto, sim, eu acho que a minha missão é transformar vidas. Depois eu dou uma palhinha sobre isso, porque realmente eu vi sendo um dom de Deus isso, porque a gente traz transformação para a vida das pessoas. Quantas pessoas chegam lá com a autoestima lá embaixo, sabe? Muito triste, muitas pessoas com o olho cheio d'água. Esse dia chegou um paciente, eu falei assim, não, eu vou cuidar de você. Eu acho que o meu trabalho é cuidar da pessoa para ela se sentir assim, feliz, aumentar a autoestima, né? Mudar a visão que às vezes ela tem da vida. Às vezes um procedimento que a gente faz, ela já chega outra lá no consultório. Então, assim, isso para mim me deixa muito feliz e realizada, né? Maravilhosa. Já ela vai contar das especializações dela, quais são as formações. Mas antes eu quero te apresentar esse amigo querido, parceiro da nossa revista YouBiz, um presente que a YouBiz me trouxe logo na nossa primeira edição, o Moacir, que com certeza você já olhou, nossa, ele é maravilhoso. É assim que eu recebo o feedback quando digo que ele é um dos profissionais envolvidos com a parte de fotografia da nossa YouBiz e com certeza não poderia deixar de vir aqui contar essa história maravilhosa, né, amigo? É um prazer para nós, né? Eu falo nós porque atrás de mim, do lado, na verdade, tem a minha esposa, né? Eu ia falar, tá do lado, tá aqui do lado e sempre acompanha e eu não sou nada sem ela. Juntos a gente está aí registrando e vivendo o sonho, né, dos nossos clientes na fotografia de casamento, 15 anos, eventos em geral, e presente é nosso, né, ter você na nossa vida e estar junto nessa empreitada da YouBiz aí, que é sucesso total. Obrigada, amigo. A ideia é juntar os melhores, por isso que entra episódio, sai episódio e a gente não se cansa, porque é exatamente sobre isso, é sobre mostrar o ecossistema que a gente criou, falando de negócios, né, de empreendedorismo, falando de soluções. E é isso que vocês trazem, cada um numa área, mas nenhuma delas deixa de ser na área da beleza, né? Com certeza. Você cuidando da identidade visual, né? Dando o seu olhar fotográfico para a realização dos casamentos, dos aniversários, e a Vanessa cuidando das noivas, das aniversariantes, né? Eu acho que é muito perfeito. Agora, Vanessa, fala um pouquinho de você. Qual que é, né? Você é dentista, especializada em harmonização facial. Conta você para essa galera tudo isso. Vamos lá. Eu sou cirurgiã dentista e atualmente não faço mais a parte clínica, faço somente harmonização e cirurgias faciais, né? Que foi minha paixão, me identifiquei muito, então eu vivo estudando, você sabe, porque realmente foi uma paixão. Eu falo que não fui eu que escolhi, foi a profissão que me escolheu, porque eu me sinto muito feliz e realizada ao trazer resultados assim, incríveis para os pacientes, né? Você tem essa sensação de mudar. Então, quando eu falei transformando vidas, isso foi muito impactante para mim, porque eu coloquei lá porque uma paciente do Rio ia operar comigo e ela sofria bullying a vida inteira, desde criança. Então, após um procedimento cirúrgico, ela se sentiu tão feliz e realizada, a família dela me ama sem me conhecer. Então, aquilo me marcou muito, sabe? Você transformou a minha vida e aquilo senti como uma missão para mim. Né? Então, assim, eu estou sempre estudando, correndo para estar sempre me atualizando com os melhores profissionais do Brasil e fora, para poder, assim, sempre trazer o que há de mais moderno
né, entregar um melhor resultado para as pessoas, porque realmente é uma transformação de vida, gente. A pessoa chegar para você e falar, doutora, eu não tiro foto, com o olhinho cheio d'água, depois manda foto para mim, feliz da vida. Agora eu posso tirar foto de todos os ângulos, né, de perfil, isso não me incomoda, então assim, isso me toca muito, né. Um dia a paciente falou assim, por que eu não fiz antes? Eu tô tão feliz, eu falei assim, eu também. Porque essa é a minha missão, transformar vidas, né? Então, assim, eu me especializei em harmonização, trabalho com outros procedimentos também, injetáveis, nem tudo mais, e pele, gerenciamento do envelhecimento, mas essa parte de cirurgias faciais é, assim, a minha paixão. Maravilhosa. Aí a mulher não quer tirar foto, amigo, faz como? É difícil uma mulher que não gosta de foto, né? Não é? Mas a autoestima faz muita diferença, né? Faz toda a diferença. Já aconteceu isso com você? Pegar uma noivinha ou pegar num evento, alguém que, poxa, me ajuda aí, diminui, faz. Você precisa mexer muito nas fotos que você faz por conta das pessoas não estarem se sentindo bem com elas? Mexer muito nas fotos não, porque a gente gosta muito da fotografia natural, né? Assim, não é nem sobre você, é sobre o que as pessoas pedem, né? Mas eu digo assim, das pessoas, normalmente, a gente procura entender o que cada cliente, né, deseja, porque eu acho que, como a Vanessa falou, é muito especial a gente entender o que cada um deseja, a realização do sonho do cliente. Então, cada cliente é um cliente, né? A gente procura sempre entender, conhecer e conversando, a gente vai mostrando que todo mundo tem alguma coisa que não gosta, não tem jeito, né? Sempre tem aquele detalhezinho. Claro que se eu tivesse a oportunidade de fazer, é óbvio que isso aqui é o meu sonho de consumo também. Já estou no lugar certo aqui, depois já vou até conversar com a Vanessa. Quando o pessoal chega aqui e acha que não... Não, mas como assim? Um fotógrafo e uma profissional de harmonização sempre dá certo, sempre dá. Eu até comentei com você, né, que é meu sonho de consumo fazer, porque eu levo de relíquia da família, então que gostaria de tirar. Mas falando da fotografia em si, normalmente as mulheres amam tirar foto e a gente conversa e procura os melhores ângulos, né, as melhores luzes para poder valorizar cada cliente, cada evento. Dependendo de 15 anos é uma forma de trabalhar, um casamento é outra forma de trabalhar, mas sempre respeitando e vendo o que cada um gosta, para a gente poder levar ali e, na verdade, a gente quer superar as expectativas, né, da fotografia. Então, quando a gente vem com uma iluminação diferente, uma forma de trabalhar e respeitando, né, o gosto de cada um, acho que a gente consegue sucesso. Graças a Deus tem sido assim. Amigo, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, eu acho que a maior parte dos seus serviços eles estão virados para o casamento. Casamento e 15 anos. A gente começou com casamento, né? Eu comecei com 15 anos de idade. Meu pai trabalhava com vídeo, queria que eu fizesse parte de vídeo, mas eu sempre fui apaixonado por fotografia e fotografava todo mundo lá em casa, na maquininha, e ficava do lado de trás da câmera, né? E com isso ele viu que eu gostava muito de fotografia, fiz curso de fotografia, fiz vários cursos, e a gente está aí no mercado sempre tentando, como a Vanessa falou, aprimorar e trazer coisas melhores para a gente poder não parar no mercado, não parar de estudar, porque a verdade é que tudo vai melhorando e a gente tem que se aperfeiçoando, né? Então, assim, o que eu penso? Acabei ficando... Eu te entendo, porque existe uma parte do que a gente faz que é o que a gente gostaria de realizar como profissional, e tem uma parte que é o que a gente precisa entregar, né? O que a Vanessa falou. Sim. Essa necessidade de atualizar, inclusive, coloca você num lugar onde estão os melhores, né, Vanessa? Justamente. A Vanessa sai daqui, acho que semana sim, semana não, pra fazer curso fora, né? Semana sim também, Segunda né? eu já tô em São Paulo. Não é? A Vanessa passou há pouco tempo, me permite, Vanessa, falar, inclusive, do seu desconforto com o seu assalto em São Paulo. E aí eu vou te dizer por que eu vou falar isso. A gente estava conversando aqui ainda agora sobre as coisas que param um bom profissional, né? Sobre como hoje a gente vive uma era de muita delicadeza, de muito mimimi quando o assunto é realizar. E as pessoas não estão fazendo mais com a mesma vontade de antes. E aí essa responsabilidade acaba ficando para quem não realiza, né? E a Vanessa passou há pouco tempo, tem uns 20 dias. Mês passado. Por um desconforto numa viagem a São Paulo, que quebraram o vidro e roubaram o celular dela. E aí por que eu tô falando isso? Porque ela voltou de São Paulo e continuou trabalhando, mesmo sem o celular, tava com outro aparelho. E essas adversidades, Vanessa, não podem parar um profissional que está colocando a vida na ativa o tempo inteiro, né? De jeito nenhum. Eu falei, logo no início, eu falei assim, gente,
mês que vem eu tenho que estar lá de novo, mas eu não vou parar por causa disso, né? A gente fica com mais cuidado. Eu viajo tudo, já fui para a capital do nosso país, já vários estados estudar, fazer cursos e tal. E eu não posso parar, porque o que a gente estava falando, todo dia é uma técnica nova, é um procedimento novo, é algo que vai agregar para ter um resultado melhor. Aquilo que eu estava te falando, agora ele falou que tem vontade de fazer. Né? Cada paciente, o atendimento é personalizado, a gente tem que fazer uma avaliação, porque não é todo mundo um padrão para todo mundo, a gente tem que ver a necessidade do paciente e ter capacidade de entregar um resultado. Eu sempre gosto de falar e entregar também um resultado melhor, né? Prometer menos e entregar mais. Porque a gente tem essa necessidade, então, de evoluir. Então, assim, eu falei, isso não vai me parar. Tô indo para São Paulo de novo esse final de semana, mas eu não posso, porque eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer, os meus resultados podem melhorar cada vez mais, né? E como a gente falou, todo dia tá saindo uma técnica, um instrumento novo, alguma coisa nova, e a gente tem que estar assim, por dentro de tudo, né? E é por isso que eu te perguntei, exatamente por isso. Imagina se você fica com medo de ir para São Paulo. É o lugar onde você está quase, né, constantemente. E a gente sabe que isso poderia ter acontecido lá, poderia ter acontecido no Rio, poderia ter acontecido aqui na nossa cidade. São coisas que, infelizmente, a gente acaba não conseguindo controlar. Agora, esse curso Mãe Coruja você fez aonde? Vou explicar, porque Mãe Coruja, quando ela faz um procedimento em você, ela não fala olhando pra você, ela fala olhando pro seu resultado. Ela chegou aqui assim, eu conversando com ela, falando com ela, e o olho dela aqui, ó, eu falando com ela e o olho dela aqui. Eu falei, gente, olha pra mim. Aí ela começou a rir, porque ela tem de verdade isso que ela tá falando. E aí você entende quando você tem um profissional que faz o serviço porque tem que fazer e o outro que faz porque gosta de fazer. Sim. Né? Existe uma diferença muito grande. E a Vanessa fica ali, ó, corujona, olhando o resultado, deixa eu ver, põe a mão. E pode passar 1 mês, 2, 5 meses que ela vai ficar ali. E isso é muito legal, né? Eu acho que tem muita gente que precisa dessa atenção, né? Ah, precisa. A população hoje, as pessoas andam muito carentes, né? E eu falo assim, já me falaram, porque fiz um profissional, a pessoa não... Gente, a pessoa precisa de atenção, ainda mais um pós-cirúrgico. Meu celular fica ali, ó, quero saber notícia sua hoje, amanhã, como é que você tá, para saber, né, cada organismo de um jeito, cada pessoa tem uma estrutura dérmica diferente, né, um tipo de gordura, isso aí, como eu estava falando com você antes. E eu te pedi para explicar isso sobre a diferença dos homens e das mulheres. A mulher, geralmente, ela tem mais gordura essa região cervical, ela é mais superficial, e tem uma gordura profunda. E homem já é mais ao contrário, ele tem mais gordura profunda e menos superficial. Por isso que cada paciente tem que ser avaliado, por quê? A abordagem dela é diferente da sua. Sim. Porque a sua, além de uma lipo acima do platismo, a gente tem que tirar uma gordura profunda também, entendeu? Então, quer dizer, são procedimentos que a gente só avaliando o paciente que a gente pode falar e conversar. E você sabe, eu não gosto de exageros, eu gosto de trabalhar com naturalidade. Eu falo, reforçar o que você faz na fotografia, a gente reforçar o que a pessoa gosta, o que a pessoa acha bonito, né? E melhorar o que a pessoa não gosta. Eu falo assim, a gente está aqui para melhorar. Perfeito. Né? Perfeito. Eu lembro de uma paciente que uma vez chegou para mim e ela de um álbum de fotografia, por isso que é bom ter esse olhar crítico que vocês têm. É muito importante, né? E sentir, ver o que o paciente quer, a pessoa quer. Porque uma vez ela virou para mim e falou assim, doutor, eu só aproveitei 2 fotos do meu álbum de aniversário. É muito triste. Por causa da papada, você acredita? Acredito. Então, assim, é muito importante, né, a gente ter esse olhar crítico, ver o que a pessoa quer, o que ela vai se sentir feliz e realizada, e ir naquele ponto. Por isso que eu gosto de deixar a pessoa falar, ver o que está incomodando. Às vezes a gente tem um olhar para outra coisa, mas o paciente tem que falar, é isso que me incomoda. E a gente vai trabalhar o que a paciente está incomodada. E depois a gente vai só melhorando. Perfeito. Eu tô falando, eu sempre olho isso de uma forma muito ampla, porque você é uma profissional que trabalha com vários outros procedimentos, né? Quais são os procedimentos mais procurados? Olha, toxina é igual beber água, assim. A mulherada não vive... Faz um botox aqui em esse café. O pessoal não vive mais, né? Sem a toxina, né? A gente sabe, ajuda a prevenir o envelhecimento, melhora até a estrutura dérmica, já tem artigo científico falando sobre isso. Né, pescoço, face, ajuda a rejuvenescer, então a retardar, que a gente sabe que todo mundo vai envelhecer, mas a gente tem como gerenciar esse envelhecimento.
Essa semana eu estava tratando de uma mãe e filho no consultório, eu falei, a sua filha, ela já vai chegar na nossa idade bem mais cuidada, que hoje em dia nós temos muito mais recursos, a pessoa já está muito mais, né, com tantas alternativas no mercado para se cuidar, mais consciência, que antes as pessoas não tinham uma consciência de passar um protetor solar, de usar um sabonete para o rosto. Então é difícil. Hoje os pacientes já estão mudando. Por isso que a consulta é importante. É um bate-papo, a gente conversa, vê o que o paciente está pecando, aí a gente vai dando toque, vai melhorando, né? Tem paciente que fez isso comigo, já entrou em processo de emagrecimento, porque é o emagrecimento. Em outras áreas, né? É o emagrecimento facial. Então, assim, não é questão de estética, é questão de, sabe, de realmente que toca a alma da pessoa, sabe? Que você vai num ponto onde aquilo dói na pessoa e você cuida. Já teve paciente que eu fiz uma toxina e chegou lá com o cabelo pintado depois. Ai, que massa. Agora, amigo, já tá com a agenda aí na mão pra ver a data, né? Da doutora Vanessa. Eu já tô aqui pensando, tem que marcar. Me fala a data aí. Me fala uma coisa. Falando de fotografia, falando desse movimento, qual foi os obstáculos de 2024? O que pra você foi bacana ultrapassar, sabe? Porque é tão legal quando a gente entende que passou aquele ano e que ufa, passei por isso, passei por aquilo. Quais foram as adversidades de 2024? Bem, em 2024, assim como todos os anos, na verdade, a fotografia é meio feito altos e baixos, né? A gente trabalha assim como por conta própria, né? Então trabalhamos com casamento e a gente sempre propaga nosso trabalho e espera o cliente conhecer e ver o diferencial, né? Então, como você perguntou, porque até, sinceramente, está na frente da câmera. Eu gosto de ficar atrás da câmera. Você é o cara dos bastidores, né, ficar amigo? na frente da botou câmera. na câmera, botou de frente pra câmera. Não, quem me conhece sabe que eu sou muito espontâneo e tal, mas colocou a câmera na frente desde criança, eu prefiro atrás da câmera. Então, estar aqui, eu tô assim, tenso, eu sou super descontraído, eu já tô assim, mas ficar atrás da câmera é outra coisa. Aí é o profissional, é aquela coisa... Você manda bem por trás, na frente. Mas aqui na frente, o profissional que faz isso tudo dar certo, né, doutora? Só Jesus. Então é outro sentimento estar aqui bom, na frente. Destravando medos, olha. Mas você me perguntou do casamento, né, em si, de como comecei no casamento, eu até comecei a falar e depois perdi o fio da meada. Mas é porque a gente começou com a fotografia de casamento, mas a gente continua na família, né? O legal do nosso trabalho é que a gente começa vendo a família crescer ali, a família iniciar no casamento, e dali a gente começou a fazer aniversário de criança, parto, até parto eu já fiz, parto natural, parto cesárea, que parto humanizado. Então, da abre noivinha um leque. Que você fotografou. Isso. Por quê? Porque gera vínculos, né? Isso. Então, pessoas que falam, não, eu preciso de uma pessoa que esteja comigo, que eu tenha um vínculo e tal. Então, a fotografia de casamento, a gente começou na fotografia de casamento, mas abriu um leque muito grande. Perfeito. Mas hoje o nosso nicho maior é casamento e 15 anos. Quando a gente não começa pelo casamento, a gente começa pelo 15 anos e continua na família. Mas a pergunta que você me perguntou sobre 2024, na verdade eu não senti uma diferença muito grande de 2024 para os outros anos, porque as pessoas vêm com muita antecedência. Então, por exemplo, já temos casamento marcado para 2027. Uau! Que a mãe do noivo é uma noiva que foi nossa. Então, nós fizemos o casamento da mãe. Nossa. Aí, quando o filho marcou a data... Moacir que vai fotografar. Aí ela ligou, Moacir, preciso marcar, você já tem agenda? Eu falei, 2027 eu não tenho agenda aberta ainda. Mas aí, nessa situação, como não abrir? Né? Então, você vai abrir. Abre a agenda, a gente está lá à disposição para poder fazer sempre o melhor. E é muito gratificante você falar, poxa, tem que ser você, né? Não tem coisa... Muito maravilhoso. Eu e minha esposa, assim, a gente se sente lisonjeado de ser escolhido, porque na verdade, com tantos profissionais, cada um com a sua forma, seu perfil e tal, ser escolhido para estar num momento tão especial como é um casamento, com 15 anos, é um sonho, né? Verdade. Então não tem preço, é maravilhoso. E essa collab, essa parceria entre você e a sua esposa, ela é muito linda, porque é um sucesso dentro e fora do trabalho, né? Fazer essa... Eu sempre falo isso, eu também sou sócia do meu marido, então... É muito gratificante quando você pode compartilhar de tudo um pouco, né? Você dorme com o marido e daqui a pouco tá conversando com um colega de trabalho. Muita gente não entende como dá certo, né? Porque tem gente que depois da pandemia falou assim, nossa, como que eu vou ficar com meu marido 24 horas? Eu falei, gente, eu já tô acostumado a isso, normal, pra mim vai ser um dia mais que qualquer. E foi maravilhoso. E, assim, eu não sou nada sem elas, todo mundo sabe que sou super apaixonado mesmo, porque
que ela sabe muito bem que eu sou, tudo que eu sou eu devo a ela, porque ela tá ali no momento ruim, no momento bom. Então a gente sabe que é muito bom a gente poder contar com uma pessoa e sabe que a gente tem os sonhos, né? E tá ali para poder nos ajudar a alcançar o nosso sonho. Isso aí não tem preço, é maravilhoso. Parceria é isso, né? Parceria total. Eu acho que tem uma gera uma leveza, né? Vou falar olhando para ela agora, vocês não estão vendo, mas eu tô. Gera uma leveza, uma cumplicidade, uma parceria, né, amigo? E assim, ela não tá aqui com a gente, mas ela tá em tudo com o Moacir, tá? Em todos os eventos, em todas as festas, com uma gentileza. O casal gera muito esse movimento. Admirados por todo mundo, o Moacir foi apresentado por um parceiro incrível, que foi o Giovanni, né? Giovanni maravilhoso. Que né? é dono da Estância Jacinto, já veio aqui no podcast nessa edição. E ele é muito criterioso com as escolhas dele, né? Então, assim, tem aquela pessoa que qualquer coisa que ela te indique, você sabe que pode ir lá pegar, que é de qualidade, então ele é esse cara. E aí depois a qualidade do teu trabalho, né? De tudo que você faz. Falando da sua parte editorial, né? Falando da sua parte entrega. Uhum. As noivas ficam pedindo muito, me manda uma fotinho aí. A gente alinha expectativas, né? Eu acho que vai muito por aí. Quando a pessoa te procura, né? Nos procura, no caso, a gente procura conhecer e tal, e a gente alinha todas as expectativas. O que você gosta, o que você quer, o que você espera da fotografia. E isso ajuda muito com que a pessoa consiga segurar um pouco a ansiedade, né? Porque todo mundo acabou de casar, já quer uma foto. É isso aí. Mas aí a gente explica que tem que ter um trabalho de qualidade, não é simplesmente fotografar por fotografar. É fotografar, é o cuidado de você trabalhar a foto, a cor, a luz, tudo é entrega. Então, entregar uma foto só para postar vai suprir aquele momento, aquela coisa momentânea, né? E depois que a pessoa entende que é melhor ela ter um trabalho de qualidade, que é aquela cor perfeita, aquela luz perfeita, aquele trabalho de excelência, que a pessoa viu que tem valor, né? Porque a pessoa tem que entender o valor de cada coisa. Porque existem profissionais de todos os tipos, não falando mal de ninguém, mas todo mundo tem a sua entrega. E a gente optou em ter um trabalho, que a gente entrega um trabalho não só para suprir o postar, é o suprir, mostrar para os filhos futuramente num casamento, porque eu entendo, eu e minha esposa, a gente passou o nosso casamento, a gente entendeu a fotografia totalmente diferente depois do nosso casamento, né? Porque eu já era fotógrafo antes de casar. E depois que a gente casou, a gente entendeu a fotografia de outro jeito, porque a gente viveu o lado do cliente, né? De estar ali, sendo os noivos. Então aí você vê que a pessoa não aproveita a festa. Você vê que muitas vezes a pessoa sonha em ter uma festa maravilhosa e está ali e não aproveita. Você só tira foto, e depois acabou a festa, e aí? O que você tem? Você tem um álbum, mas você não tem o que você viveu. A experiência, né? Entendeu? Então a gente mudou a forma de trabalhar completamente depois que a gente vivenciou o que é ser um casal de noivos. Porque é muito legal você olhar uma foto e falar, cara, olha esse abraço, olha esse sorriso, olha essa expressão que você olha e você lembra, eu lembro daquela gargalhada que eu dei com um amigo, daquela dançando com as pessoas na pista de dança, sabe? Então é muito gratificante também quando as noivas falam assim, nossa, eu nem vi você tirar essa foto. E muitas vezes a gente recebe esse feedback. Fala, nossa, amei essa foto aqui com a minha avó abraçada, que gente de longe tá vendo aquele amor, aquele sentimento, tudo ali. E a gente registra e a noiva nem imagina, só vai receber aquela foto depois. E quem conhece o nosso trabalho sabe que eu e a Andressa estamos do lado do casal o tempo todo. É uma coisa até que é muito falada por eles. Eu fiz agora 30 anos de fotografia, né? Já entreguei até a idade. É muito tempo. A gente sabe que os bons profissionais na cidade são reconhecidos por vários, né, quesitos. Mas eu acho que essa estabilidade, fazendo a mesma coisa por muito tempo, te gera uma credibilidade tremenda. Sim, aí com esses 30 anos a gente foi falando o que a gente pode fazer diferencial. Fomos atrás, assim, pedimos, né, se alguns dos nossos clientes que já fizemos pudessem dar um feedback nosso e expressar o que eles sentiram ao nos contratar. E foi um presente, né, amor? Foi um presente pra gente, porque a gente não viu, né? Foi gravado o depoimento deles e a gente recebeu esse feedback depois. E a maioria deles, precisamos falar todos,
falaram, eles estavam presentes durante o evento inteiro, sem perder nenhum momento, porque tudo ali não volta. Sim. Né? É um casamento, 15 anos, se a noiva está dançando com as amigas, o noivo está lá com os amigos, e estão às vezes os dois juntos, então trabalhamos juntos nisso também. Então ela está com a noiva, eu estou com o noivo, às vezes a gente troca, às vezes está pegando os pais também, porque a fotografia e o casamento mudou muito, né? O casamento, 15 anos no caso. O meu casamento, por exemplo, era um casamento simples. Hoje já é um evento social, né? A pessoa tem banda, DJ, várias atrações, já fizemos casamentos com 2 bandas, trio elétrico, a festa começou de manhã, foi até de madrugada. Então você vê que a pessoa, né, faz um evento social realmente. Então tudo que vai ser fotografado ali é de muito valor pro resto da vida. Perfeito. E não volta. Perfeito. É muito bacana. Agora, Vanessa, vamos falar de acessos. Bom, todo mundo fica se perguntando, será que eu posso pagar para fazer isso? Será que isso é muito caro? A gente não é? É uma dúvida. E as pessoas me perguntam isso no direct, eu printo e mando para ela, já me perguntaram aqui. E aí o que eu costumo responder para as pessoas é o seguinte, cada pessoa uma necessidade. Com certeza. Então o que eu fiz no meu procedimento não significa que é a mesma coisa que você vai precisar no seu. Óbvio que bons profissionais, um investimento, assim como na fotografia, né? E é um investimento em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Assim como na fotografia, a gente tem profissionais, né, de vários valores. Sim. E a gente não está falando da qualidade, a gente está falando da fotografia, a gente está falando do olhar fotográfico, a gente está falando da disponibilidade, de poder ficar do início ao fim. Tem vários, né? Mas e aí? A gente sabe, entende mais ou menos como que é esse movimento no mundo da estética, né? É por aí. Mas é caro fazer uma lipo de papada? Gente, é tão acessível, às vezes as pessoas não, né, ficam com medo de fazer, mas tem gente que às vezes a gente parcela, facilita o pagamento, é muito assim, hoje em dia está muito fácil de você fazer um procedimento. Pra você ter noção, tem gente que às vezes o valor de uma compra por mês é o valor de uma parcela. E vou te falar uma coisa. Sabe, de uma conta de luz às vezes. Vou te falar uma coisa, eu fiz e uma amiga virou pra mim e perguntou, ai Dai, mas e o seu? Já sei que cada um, e o seu foi quanto? Eu falei, ela, sério? Eu achava que fosse... Aí ela falou o valor 3 vezes mais. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Você achou isso? Gente, eu achei, nossa, é ótimo, é maravilhoso. E foi lá e fez. E foi lá e fez com a Vanessa o procedimento. Ela achava que era muito além daquilo que a gente... eu acho que quando se fala em sonho, não tem preço, na Isso verdade. aí, eu acho que é quanto vale, né? Eu acho que a preço pergunta é uma coisa, valor é outra. Eu acho que a pergunta é, quanto vale sua autoestima, né? Quanto vale você ficar bem em tudo que você faz? Acordar bem com você? Acho que o valor tá mais na realização do que o quanto custa, né? Justamente. Quando ele estava falando sobre essa questão de famílias que confiaram nele, que hoje ele trabalha com outros eventos, né, na mesma família, então eu falo que é muito legal quando você faz o procedimento e depois a paciente fala assim, doutor, o que você falar eu vou fazer. Sabe? Porque ela confia, então é muito importante, além da gente ter técnica, conhecimento, estudar diariamente, mas a gente ser humano e a gente entender a dor do paciente, a gente entregar resultado, né, que infelizmente a gente sabe que em todas as áreas existem bons e maus profissionais, né? Na mídia a gente vive vivendo isso. Então, a gente trabalhar dentro do que o nosso conselho permite e muito estudo, muito conhecimento. Muita gente às vezes coloca medo nos pacientes, eu acho que é muito caro. Às vezes, esses dias eu estava conversando com uma representante que eu olhei pro rosto dela também, já estava assim, já faço um salivando, assim, né? Doida pra pegar o negócio da... Ela estava falando que, por ser representante, que uma outra profissional não indicava, que não sei o quê. Aí eu fiquei quieta, eu respeito, né? A posição deixa a pessoa me perguntar. Sim. Mas aí eu só perguntei, a profissional tem experiência? Não, ela não faz, não. Aí eu falei assim, que tem gente por aí Ela não indicava, mas também não fazia. Então assim, a pessoa não tem experiência, não tem conhecimento científico, não tem prática clínica, não tem nada e quer ficar dando pitaco, né? Então assim, pela minha experiência clínica, né, e pelo tanto que eu estudo e vejo assim como isso melhora, sabe, a lipo de papada mesmo, vamos falar que é uma coisa que eu sou apaixonado porque as pessoas ficam felizes demais,
devolver esse contorno mandibular para o paciente, gente, isso rejuvenesce uns 15 anos. Tem paciente... Eu sei. Rejuvenesce, porque um dos traços do envelhecimento é quando a gente perde essa linha do contorno mandibular, sabe? Quando fica sem essa definição, sabe? Quando incide a luz, dá esse sombreamento aqui. Nesse momento tá todo mundo avaliando quem tá com contorno e com quem justamente. não tá. Então, quando a gente traz isso novamente para o paciente, né? Como a gente falou, cada paciente, a gente faz um plano de tratamento personalizado, mas quando a gente devolve esses traços ao paciente, o paciente fica feliz da vida. Rejuvenesce muito, isso melhora a autoestima, sabe? Melhora o emocional da pessoa, é muito gratificante. E o que você falou é muito acessível. E toca em outros pontos do cuidado, né? Toca em outros pontos da observação pra dentro, né? Isso ficou maravilhoso, agora eu quero emagrecer um pouco, agora eu quero e agora eu quero fazer isso aqui, agora eu quero ver a minha pele. E a pessoa, e a gente consegue entender. Tô falando com lugar de fala, tá? Que eu tenho lugar de fala. Tô falando, eu comecei a olhar pra outros lugares, assim, e olha que eu sou uma mulher que me cuido, sou uma mulher que sou atualizada, tô o tempo inteiro nesse movimento da moda, nesse movimento da estética, mas às vezes a gente se entrega tanto pro trabalho, e eu sei que um monte de gente vai se reconhecer nessa frase, que acaba abrindo mão da gente mesmo para poder fazer as outras coisas funcionarem, né? Às vezes quando a gente vai ver, tá aqui o cabelo branco, daqui a pouco a gente vai ver, meu Deus, não fiz a minha unha, daqui a pouco a gente vai ver, engordei, não tive tempo, né? E aí só come porcaria e tá tudo certo. Não é que tá certo, tem que continuar assim, tá tudo certo porque foi, de repente, dado prioridade para algum outro espaço do negócio, ou olhou muito para o trabalho, olhou muito para os filhos. Por isso que eu converso muito com pacientes sobre isso. Mas é muito necessário, né? Muito, porque é para entender o emocional da pessoa. E a gente dá, orientações que vão além da estética. Vão trazer saúde física, emocional, às vezes até, psicológica, emocional, sabe? Mental para o paciente. A pessoa, entender as coisas e começar a ter uma qualidade de vida, se priorizar. Porque tem muita gente que às vezes é o que você falou, cuida de todo mundo, trabalha e levanta já no automático, né? E não tem uma alimentação saudável, não faz uma atividade física. Aí eu paro, ouço, converso e falo. Porque vai muito além disso. É muito legal trazer essa transformação, mas a pessoa precisa se cuidar. Eu falo, a gente não envelhece todos os dias, então a gente precisa também se cuidar todos os dias, né? Perfeito. Acho que é tipo você se colocar no lugar do outro, né? Quando você, como profissional, entende que você também é um cliente e gostaria de ser tratado daquela forma, então você consegue entender uma forma de como você deve tratar seu cliente. Fazendo a entrega, fazendo tudo direitinho, para que ele fique satisfeito, porque você, como profissional, vai se sentir. Vou fazer por ele que eu gostaria que fizesse por mim, né? Acho que é legal. Eu penso muito assim. Esses dias foi uma pessoa lá com o olhinho cheio d'água, porque ela já fez o procedimento. Ela foi lá porque uma pessoa que trabalha com ela fez, está feliz da vida, e ela chegou com o olhinho cheio d'água, que fez, e o resultado não ficou legal. Aí a gente já conversou, porque a gente vai refazer o trabalho. Então, ela fez para melhorar, acabou mexendo, o olhinho dela encheu d'água quando ela tocou no assunto. Aí eu peguei na mão dela e falei assim, eu vou cuidar de você. Então isso é muito importante, a gente vê onde está a dor dela e poder segurar na mão e falar assim, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar. Por mais que refazer o trabalho seja muito mais difícil. Eu ia te perguntar, não é um trabalho, não foi feito por você, né? Não tinha feito com outro profissional. Como eu falo, temos excelentes profissionais, mas assim, eu sempre explico tudo pro paciente, para não ter uma falsa expectativa, porque pessoas mais jovens, só uma lipo já é suficiente. Tem gente que é magro e tem papado, igual você falou de família. Sim. Tem gente que é magro, gente. Eu já operei de pessoa magra, que malha e tinha papada. A hereditariedade aí, né? Então, e tem gente que engordou e tudo, ficou com aquela papada, mas às vezes já tem flacidez de pele, então a gente precisa devolver, sabe? Todo esse contorno, mas também tem que trabalhar as partes moles, sabe? Sim. Não só remover gordura. Sim. Então a gente tem que olhar, ter esse olhar crítico, olhar, conversar e explicar o que a gente vai entregar e o que o paciente precisa. Já estou aqui pensando, nos próximos passos. Os limites, né? Falando sobre essa parte de valores que você estava falando, né? Eu acho, como eu falei, eu acho que sonho vai muito... Eu acho que não tem preço, né? A fotografia, por exemplo, tem muita gente que fala assim,
não sei se eu vou fazer uma festa, não sei se eu vou fazer isso e tal. E quando a pessoa pensa assim, tudo que você vai viver naquele momento ali da festa, por exemplo, você não vai viver em outro, você pode comprar um carro, você pode fazer o que você quiser. Né? O que você viveu naquele dia, nós tivemos até em 15 anos que nós fizemos uma vez, que eu achei muito lindo, porque no dia quando acabou, na hora do parabéns, o pai pegou o microfone e ele agradeceu a esposa que bateu o pé, que ela queria fazer a festa de 15 anos da filha dela. E ele achou que ela não ia aproveitar, que ela não ia viver, que ela não ia curtir. E depois, quando o marido viu que a filha aproveitou e tudo que ela viveu ali, mesmo que ele pudesse comprar o que ele quisesse, não seria possível ela viver tudo que ela viveu ali, foi lindo, né, amor? A gente passou nesse momento ali e a Isabela, foi o aniversário de 15 anos da Isabela. E realmente foi muito bonito, porque você vê que a pessoa entendeu o sentido da coisa. Não é fazer uma festa por fazer, é você viver, você estar ali junto com as pessoas, compartilhando a felicidade junto com as pessoas que realmente fazem parte da sua vida. Igual a doutora Vanessa também, fazer um procedimento, eu acho que não tem preço, porque você se sentir bem com você mesmo, quantas coisas a gente faz para os outros, né? E por que não fazer para a gente mesmo? Perfeito. Perfeito. Agora, Vanessa, quais as expectativas para 2025? Para finalizar, deixando para as pessoas quais são os próximos passos, as novidades que vão vir por aí, e para elas entenderem que, acabando de ver esse podcast, elas não podem deixar de correr. Primeiro que é para seguir e depois para entrar na agenda desses feras. Então, eu vou continuar me especializando para entregar resultados cada vez, né? Sempre estar por cima das novidades, tecnologia e tudo mais. E avançar em procedimentos, porque a gente trabalha, como falei, não só removendo gordura, trabalhando flacidez, né? Mas a gente está aí com planos esse ano de aumentar os procedimentos, fazer parcerias com outros profissionais. Legal. Né? Então, vai entrar aí também planos aí, não dá para dar spoiler por enquanto, mas assim, tá chegando. Parte corporal também, que a mulher Uau. Gosta muito. Então, por eu estudar muito, eu não posso atuar no corporal. Sim. Por causa do meu conselho, né, da odontologia, só pode trabalhar até o ióide, mas por estudar muito e já saber muita coisa, a gente está pensando aí já em colocar bons profissionais para trabalhar com tecnologias também, que eu gosto muito disso, de alinhar tecnologias com bioestimuladores para melhorar essa questão aí. Outras técnicas também cirúrgicas que vão fazer parte do nosso portfólio nesse próximo ano, que as mulheres vão ficar muito felizes, que vai melhorar muito, e sempre trabalhar com naturalidade. Perfeito. Isso é muito importante. O paciente faz o procedimento e depois chega no consultório, o pessoal tá me elogiando, mas não sabe o que eu fiz. Então, sabe que mudou, mas não sabe de onde veio, né? O que você foi? Você emagreceu? O que você fez? Tem uma que teve, a filha falou assim, teve a cara de pau de falar que foi creme. Você acredita? Todo mundo sabe o que foi. Alguma coisa ela fez. Então, assim, a gente muito bom. Muito bom, para aumentar, né, e oferecer mais procedimentos para deixar a mulherada ainda mais bela. Perfeito. Não só as mulheres, mas os homens também. E aí, Moacir? Me conta, quais são as novidades para 2025? Continuar fotografando essa quantidade. Tem agenda em 2025? Você já abriu 2027? Temos agenda aí. Algumas datas, sim, de 2025, 2026. É porque 2027 foi um caso à parte. A gente teve que abrir 2027. Eu até brinquei com os clientes, falei com ele, não posso nem falar muito sobre isso, porque às vezes a pessoa acha que a gente já está com a agenda lotada. Temos algumas datas aí em 2025, 2026. E a gente está finalizando o nosso estúdio, né? Para a gente poder estar fazendo aí mais fotos para o UBIS. Com certeza vamos estar com muitas mais fotos aí na revista. E a gente segue aí vivendo, né? Porque é muito especial a gente estar junto com os clientes, vivendo esses momentos especiais, 15 anos, casamento. E não só com casamento, 15 anos, mas com corporativo também, né? Corporativo a gente está voltando, né? Porque eu comecei no jornal, né? Comecei minha fotografia no jornal na época. E depois que eu comecei a ver que a minha vontade era ir mais para a parte de eventos. E aí começou, mas é um leque muito aberto, né? Como as pessoas gostam e confiam. Aí fala, você faz foto de formatura? Faço. Mas fazemos foto de formatura mais exclusivas, de pessoas que fazem festa, por exemplo, de medicina, mas vão fazer uma festa para poucas pessoas. Porque a intenção não é, porque graças a Deus, se a gente quisesse abrir um leque maior, de botar um monte de gente para trabalhar para a gente,
teria até muito trabalho. Mas a intenção não é essa. A intenção é realmente você estar vivendo aquele momento junto com o cliente. Perfeito. É a pessoa entender que você está ali não só por fotografar, mas para poder ajudar, viver, vibrar junto, né? Então faz todo sentido. Não Perfeito. É só fotografar por fotografar. Perfeito. Bom, e somos profissionais de uma forma geral que tem entrega personalizada, né? Então, amor, ter né, esse cuidado, profissão. esse amor, essa entrega faz toda a diferença. Com certeza. Não quero terminar, mas a gente precisa. Agora que eu estou pegando jeito. Agora, viu? Falei pra você, mas já fica pronto para os próximos. Já fica pronto para os próximos. Obrigado, Moacir, Eu demais. que agradeço. Pela sua parceria, pela sua entrega, pelo seu carinho, por essa generosidade e cumplicidade comercial que você tem. A Ubis, eu e todo o time agradece demais por essa dupla incrível de profissionais que entregam pra caramba. Obrigado por isso. Nós que agradecemos, Dai. Obrigado mesmo pela parceria, pelo carinho, pelo cuidado, você, seu marido, a família toda, a equipe toda. Muito obrigado aí pela receptividade também. Agora que eu tô mais tranquilo, já tá acabando. Aí, ó, tá vendo? Falei pra você que ia ser fácil. É verdade. Doutora Vanessa, muito obrigado. A musa, eu falo, a fada da papada, a musa da papada, em cada stories eu falo uma coisa, porque é isso aí mesmo que você faz, sabe? Renova, faz com que a gente tenha essa sensação do novo. Eu tenho 45 anos, né? E eu gosto muito de falar isso, porque eu sou avó, amo falar isso também. Mas, para além disso, eu gosto que as pessoas entendam que a minha idade não define o meu momento. Então, eu quero me cuidar, eu quero estar nesse... E você é uma das pessoas que me ajudaram em 2024 a encontrar isso com muito amor, assim, me olhar dessa forma. Então, eu tenho certeza que você pode causar essa transformação em tantas outras mulheres. E obrigado por isso. Eu que agradeço pela confiança, né? Uma confiança muito grande na Operadai, né, gente? Mas agradeço muito a oportunidade, todos fui recebendo muito bem. Como você falou, às vezes eu gosto de ficar por trás dos bastidores, mas não tem jeito, né? Hoje em dia a gente Não precisa, tem como esconder, gente. né, mostrar o trabalho da gente, né? E agradeço a confiança, todos me receberam muito bem pela parceria. Estamos aí, vamos continuar nas próximas. Doutora Vanessa, né? nossa capa, ó, se você ainda não tem a segunda edição da nossa Ubis, a primeira foi essa, e aí a segunda edição da nossa Ubis tem Doutora Vanessa na nossa capa, uma história incrível falando dela. Tem o Moacir numa página incrível também, com a maravilhosa da Andressa. E ó, tudo aqui para poder você ver quem são os profissionais e esse time de milhões que eu não abro mão para todas as próximas edições, viu? Ó, beijo grande, muito obrigado. Quero agradecer demais a você por estar junto de nós em todos os episódios e que você fique aí para a nossa próxima participação que está incrível. Eu te espero no próximo episódio. Beijo!